Saudações do crente docente, sejam todos bem-vindos a mais uma live da semana do crente docente. É um grande prazer tê-lo aqui novamente, você que já acompanhou outras lives com a gente. Seja bem-vindo você também, que está vindo pela primeira vez, que viu o anúncio da professora Renata Santana e está participando aqui com a gente. Nós já temos algumas pessoas que já estão chegando aqui conosco, o Carlos, a professora Renata Santana também já entrou aqui na nossa live, então a gente vai esperar aqui um pouco para poder o Instagram conseguir notificando as pessoas. Geralmente tem um espaço curto de tempo onde que o Instagram começa a notificar as pessoas acerca da live. Antes disso, eu quero fazer aqui alguns anúncios, alguns agradecimentos e, obviamente, também desejar algumas coisas aqui, porque ontem nós tivemos o Dia do Professor. A nossa live ontem foi um tanto quanto corrida de conteúdo e o tempo voou. Eu não consegui parabenizar os professores, então quero aqui aproveitar essa oportunidade e desejar para você, professor, muito sucesso na sua caminhada, seja você que é professor secular, seja você que é professor de escola bíblica dominical, enfim, você que de alguma forma tem utilizado esse dom, esse talento a qual Deus te concedeu para poder servir à humanidade, servir ao reino, que Deus possa te abençoar, que esse dia do professor, que foi ontem, mas que estamos comemorando toda semana, durante toda a semana aqui no Crente Docente, seja apenas um momento de reflexão, um momento de você agradecer a Deus por aquilo que Ele tem possibilitado para a sua vida. Eu quero aqui também dizer para você que ainda não está participando do sorteio dos materiais, que você já pode fazer isso, porque nós temos até amanhã, no período da tarde, para que você possa concorrer a esses materiais, porque amanhã, no período da tarde, nós faremos aí o sorteio dos materiais que estão sendo disponibilizados para você. O primeiro material que nós temos lá é o livro Didática Contemporânea 2, do professor Alex Rodrigues. É um livro que vai te trazer muita instrumentalidade para você ministrar, questões de sala de aula, questão de preparação de aula, enfim, uma infinidade de dicas, de informações, de conhecimento que você pode adquirir através desse livro. Então você vai procurar a foto oficial no nosso feed de notícias e seguir as regras para que você possa participar e concorrer. O outro material, eu vou obviamente falar aqui breve, porque a autora desse material vai estar conosco aqui hoje, que é a professora Renata Santana. É o Manual do Discipulado para Pais e Professores. É um e-book, tá? Então, hoje um formato muito utilizado pelas pessoas, as pessoas já se adequaram a esse formato e-book, então facilita você ler pelo teu celular, pelo teu tablet, pelo teu computador, enfim, muitas pessoas já estão adaptadas a esse momento de tecnologia. Então, um dos materiais estão lá para ser sorteados. Também você pode procurar a foto oficial no nosso feed de notícias. É o Manual do Discipulado para Pais e Professores da professora Renata Santana. Então, são aquelas regras básicas. Você vai seguir o perfil da professora Renata Santana, vai seguir o perfil do Crente Docente, vai marcar 3 amigos seus nos comentários, vai curtir a foto oficial e você já vai estar automaticamente concorrendo. Outro recadinho aqui, antes que eu chame a professora Renata Santana para nós darmos início à nossa live de encerramento da Semana do Crente Docente. Hoje, quando terminar essa live aqui, logo em seguida, nós vamos ter a reprise da live que ontem tivemos aqui no Instagram. Ela vai ser reprisada lá no YouTube com o pastor Marcelo Coimbra, que está aqui conosco hoje também. A live dele foi assim, algo tremendo, uma palavra direcionada por Deus para nossas vidas. Ela tratou sobre o valor da teologia na vida do professor, e nós tivemos grandes lições de que nós devemos estudar, devemos nos aprofundar, mas devemos viver a palavra de Deus para termos autoridade no nosso ensino. Então, terminou aqui essa live, você corre lá para o youtube.com/crentedocente, vai assistir a reprise
da live de ontem com o pastor Marcelinho. Todas as outras já estão ficando disponíveis lá também. Pastor Ronaldo, professor Alex Rodrigues, pastor Gilson Paulo, você já tem acesso lá para você rever. E logo mais às 18 horas, então você vê que é uma maratona aqui, a Semana do Crente Docente é um conteúdo atrás do outro. Agora 4 horas a live, 5 horas a reprise da live de ontem e 18 horas nós temos o nosso CDcast, que é o podcast da sua lição bíblica. Hoje a lição de número 3 da revista Lições da Palavra de Deus, da editora Central Gospel, estará sendo ministrada pelo professor Fabiano Souza. 18 horas, então você se conecta lá que você vai ouvir o podcast desta lição. Então, vocês que estão chegando aqui, que se você puder também compartilhe essa live com outras pessoas, compartilha nos grupos, compartilha com seus contatos, pessoas ligadas a esse ramo, a esse ofício da docência na educação cristã, ou você que tem interesse em aprender mais da palavra de Deus, você que tem mais aptidão por entender o chamado de Deus para nós pregarmos o evangelho, tá bom? Então o tema de hoje é um tema que vai abarcar todos aqueles que são cristãos e todos aqueles talvez que precisam de transformação. Todos nós precisamos diariamente passar por uma mudança, passar por uma transformação daquilo que a nossa carne nos coloca em contrariedade à vontade de Deus. Então você está chegando aqui, nós já temos aqui a Rosivane, que está aqui conosco, já também esteve em outras lives, temos o Anderson Torres, está aqui com a gente também, temos a Marcinha, está aqui, a Silvânia, lá da ADVEC Vilar dos Teles, pessoal muito legal lá de Vilar dos Teles, e o pessoal vai entrando aí, como a Renata está dizendo, a Renata aqui já manifestando seu carinho pelas pessoas que estão aqui conosco. Então essa live também ela vai ficar guardada, então você que está entrando vai curtir, mas depois pode compartilhar para outras pessoas também. Aí a Roberta também, seja bem-vinda, Roberta, aqui conosco na Semana do Crente Docente. Eu vou chamar a professora Renata Santana. Eu sei que as pessoas ainda estão entrando aqui, eu falei isso ontem, nós temos algumas questões de horários, que às vezes é complicado, a pessoa está no retorno do trabalho, ou ainda está no trabalho, mas o mais importante é o conteúdo que será ministrado para você, e tenho certeza que você vai usufruir e vai repassar isso para outras pessoas, tá bom? Então, Débora também aqui, chegando na nossa live, a Silvânia falando que muito importante essas lives, então nos ajude compartilhando, nos ajude participando, porque a tendência é que nós possamos dar continuidade nessas lives com outros assuntos. Tem outros projetos que Deus tem colocado no meu coração relacionado ao crente docente, e conforme a gente for galgando, a gente for engateando, Deus vai nos dando fortalecimento, vai nos dando vias de suprir as necessidades que precisamos para poder ampliar o crente docente, porque eu sempre olho com um olhar de fé para aquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus pode ampliar, porque o nosso Deus é poderoso e pode fazer muito além daquilo que nós pedimos e do que nós pensamos. Então, vou chamar a professora Renata Santana para estar aqui conosco, para estar aqui convidando, aqui aguardando a entrada da professora Renata Santana. Paz de Cristo, Renata. Paz de Cristo, Boninho. Tudo ótimo? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha. Vamos lá. Professora Renata Santana, é um prazer tê-la aqui conosco, um grande motivo de alegria tê-la aqui com a gente. Salvo engano, você é a primeira menina participando do Crente Docente como um todo, porque no CDcast tem alguns professores que já nos ajudam, né, no curso aí das ministrações do podcast da lição, e na Semana do Crente Docente também você é a primeira menina. Então é um grande prazer aí no Outubro Rosa, né? Então que tudo fica mais... Tudo rosa aqui também. Ah, verdade. Temático. Então, Renata, é um grande prazer tê-la aqui com a gente, porque você é uma referência naquilo que você faz dentro da igreja, a questão dessa parte do departamento infantil,
e também uma referência como mulher de Deus, como mãe, como filha. Eu tive a oportunidade de estar um tempo assim maior que a sua mãe, né? Porque eu conheci passar no corredor e tal. E aí a gente teve a situação das questões lá da sala, a irmã Sueli chamou ela para estar com a gente. Aí foi fantástico, porque ela contou várias histórias, aquela coisa de mãe, né, que fica babando pelos filhos. Fiquei preocupada agora. Não, foi maravilhoso, que ela falava assim com tanto orgulho de coisas da família, de vocês e tudo mais. Então foi fantástico. Então, por isso que eu digo que você é uma referência nesses aspectos todos, tanto como mãe, como filha, e também desempenhando esse ofício dentro da igreja. Então, é um grande prazer tê-la aqui com a gente. Eu vou deixar que você dê a sua palavra inicial aí com o público que está nos assistindo, depois a gente entra na temática que foi proposta. Tá certo. Um prazer estar com vocês aqui também, Vaninho, Edivanei, professor Edivanei. A gente é íntimo, aí vai chamando de Vaninho. Mas é uma pessoa que eu tenho muito apreço, muito engajado na obra, e eu tenho o privilégio de andar contigo. E estou muito grata de fazer parte dessa Semana do Crente Docente. Não pude acompanhar ao vivo todas as lives por conta realmente da rotina, mas pude ver depois. E realmente muito edificador. Uma iniciativa maravilhosa, e eu louvo a Deus por isso. Que venham mais, né? Que a gente realmente leve à frente essa iniciativa, compartilhando conhecimento. A gente trabalha junto e eu sei do teu desejo de compartilhar o conhecimento da palavra de Deus. Então, realmente, como única menina, é um prazer ainda maior estar participando disso. Maravilha. Eu vou enxertar aqui umas professoras aí, porque tem muita gente talentosa no nosso meio. Eu preciso de gente aqui para poder ajudar. Os trabalhos vão ganhando dimensões, né? E eu tenho já algumas ideias aí do CD Kids. Legal! Deus vai dando tanta ideia que eu fico até com medo. Meu Deus do céu. Mas, enfim, vamos galgando aí. Professora Renata Santana, eu falei aqui sobre o seu material que está lá disponível para quem quiser concorrer. Né? A gente não tem como enviar para todo mundo, mas a gente tem como disponibilizar essa possibilidade. É o manual do discipulado para pais e professores, e ele tem ali um subtítulo, né, esse material, que chama muita atenção da gente. E foi daí que eu acabei extraindo essa ideia da participação do professor na transformação do peixe em ovelha. Então, antes que eu faça qualquer pergunta ou que eu possa ter algum questionamento acerca disso, nós sabemos que muitas pessoas já conseguiram captar ou já escutaram essa ideia, mas que você possa falar aqui de maneira introdutória acerca disso e depois desenvolver essa participação do professor dentro desse cenário. Uhum. Então, essa ideia de transformando peixes em ovelhas veio de uma pregação infantil, na verdade, né, a respeito de Pedro. E tudo começou com a aula da grande pesca, da pesca maravilhosa de Lucas 5, que é uma lição que toda criança conhece. E Deus começou a me chamar a atenção para alguns tópicos muito importantes ali daquele texto de Lucas 5, né? A disposição daqueles homens de estarem no mar à noite para pegar peixes, terem um trabalho frustrado e depois de estarem já na praia lavando suas redes, Jesus pediu o barco deles como púlpito naquele momento, usar o barco deles. Eu imagino assim, Vaninho, que na nossa atualidade, de repente, nós como pessoas comuns, sem conhecer aquele homem direito, já tinha ouvido falar dele, mas já tinha até contato com aquele homem, né? E eu estou falando de Jesus, mas num contexto atual, talvez pelo cansaço da lida, por ter passado a noite toda tentando pegar peixe frustrado, talvez dissesse, olha, não dá não, estamos cansados demais e tal. Mas aqueles homens tiveram a sensibilidade de ouvir o chamado do mestre e ceder o barco, embora cansados da lida. E o lindo nesse texto é justamente o chamado que Jesus faz para Pedro, né? Depois a gente vai conhecer melhor a história de Pedro, vai ver que era um cara impulsivo,
que tomava atitudes antes de pensar, né? Que falava muita besteira, até tomava à frente no desejo dele de querer agradar, acabava fazendo muita bobagem. E aí Pedro é chamado por Jesus ali, depois daquela grande pesca, para ser pescador de almas. E aí eu comecei a refletir sobre isso. Primeiro, o trabalho daqueles homens como pescadores, porque não é muito a nossa realidade, né? Nem a gente hoje, entrando no contexto da pesca, não é muito a nossa realidade. A realidade daquele tempo era muito mais complicada, não tinha onde estocar peixe congelado, né? Eram muitos barcos ali, acredita-se que havia mais de 3.000 barcos na Galileia naquela época. Então você entende que era uma demanda grande de peixes para pessoas e eles tinham que ter todo um cuidado com aquilo. E eu comecei a refletir sobre isso e o Espírito Santo me conduziu em João 21, que é quase que o repeteco da história, né? Que depois que Jesus morre, que Pedro nega que Jesus morre, e aí eles estão ali de novo, Pedro não sabe o que fazer e convida os amigos de novo para a pesca. E mais uma vez a gente vê o cenário de uma noite frustrada, eles não conseguiram pescar nada e Jesus está na praia. E ali Jesus faz um chamado a Pedro, depois daquela conversa de tu me amas, Pedro. Jesus fala para ele, apacenta minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Então, por 3 vezes, Jesus fala isso para Pedro. E aí eu fui fazer uma conexão disso, que a missão de Pedro mudou, né? Saiu de um pescador de almas para um apacentador. E eu fiquei refletindo muito tempo sobre isso. O nosso papel quanto educador cristão, né? Nós temos o compromisso de pescar, mas temos ainda mais de apacentar, porque o professor ele é muito hábil nessa questão de cuidar de cordeiros. Cordeiros são filhotes. Então, quando chega na igreja, seja criança, novo convertido, ou até um crente já de algum tempo, é o professor de escola bíblica que tem esse cuidado, esse trabalho de trabalhar aquela pessoa, né, na vida espiritual, emocional dela, para que ela passe por uma transformação de peixe, aquela pessoa que foi tirada do mundo, que tem todas as suas características, que mais à frente a gente vai falar sobre isso, de mente de peixe, atitude de peixe, mas não é peixe. Jesus é o bom pastor. Ele não apacenta peixe, ele apacenta ovelhas. E aí, como é que faz para essa pessoa que chega na igreja passar por esse processo de transformação e se tornar ovelha? E aí é sobre isso que o livro fala, né? Da importância do professor. E aí a gente puxou o gancho para os pais também, entender desse entendimento, dessa importância que a gente tem de promover essa transformação de mente, de atitude, de quem tem mente de pecador, para ser a mente de alguém que realmente segue o bom mestre. Esse é o mote do livro. Muito legal. O que me chama a atenção, Renata, é o seguinte: Pedro aí ele vai ter 2 momentos. Um momento onde ele, antes de buscar participar dessa transformação da vida de alguém, ele é alguém que precisa ser transformado. E aí eu olho para a figura do professor, seja na instância que a gente venha imaginar, como alguém também vulnerável, no sentido dessa necessidade de se transformar, de receber essa transformação espiritual, uma transformação prática de vida, porque se nós formos olhar em uma ótica aquém daquilo que podemos fazer e olhar para a palavra de Deus, nós vamos sempre nos sentir limitados. E aí vai sempre ter internamente aquela questão, mas quem sou eu para poder estar ensinando alguém? É uma situação assim bem complexa que a gente tem que, no momento, verificar isso e conseguir cumprir o chamado de Deus ainda com as nossas limitações, se às vezes uma pessoa com a questão do temperamento mais enérgico, o outro já com um temperamento que também não possibilita muito desenvolvimento, mas aí mesmo assim Deus chama. Então, como que o professor, estando nessas 2 polaridades de possibilidade, tanto quanto alguém que precisa ser transformado por Deus, mas que também pode participar do processo de transformação da vida de outra pessoa, como que esse professor tem que analisar essa situação dentro desse contexto
para que ele possa desenvolver aquilo que Deus chamou ele para fazer? Então, se a gente voltar para Lucas 5, o processo de Pedro ali, eu acho que Pedro estava bem na posição desse professor que você falou agora, né? Se sentindo inábil para aquela situação. Quando Jesus chama Pedro e fala, eu vou te fazer pescador de almas, pescador de homens, primeiro a gente tem que entender isso, né? Pedro, ele, quando estava ali com Jesus, Jesus mandou que jogasse a rede novamente. E ele falou para Jesus, ele deu as limitações, né? Então, é a gente reconhecer nossas limitações. Pedro falou, nós já ficamos aqui a noite toda e não pescamos nada. Então, ele reconheceu ali que eles já tinham feito um trabalho árduo e que não tinha dado em nada. É reconhecer a sua posição. Mas, ao mesmo tempo, Pedro reconhece Jesus como mestre. Então, é essa deliberalidade do professor de reconhecer Jesus como aquele que chama, como aquele que delega e como aquele que capacita. Então, Jesus fala para Pedro, nós pescamos a noite toda, não conseguimos nada, mas porque tu és mestre, nós vamos jogar a rede para o outro lado. E tem uma grande pesca ali. Então, Pedro se entusiasma também com o milagre de ver algo surpreendente acontecer. Eu penso que quando Deus nos chama para um propósito, não que uma grande pesca vai acontecer, um milagre vai acontecer, mas há algo que nos impacte, sabe? Que mexe com a gente, que faz a gente entender que, caramba, é isso, eu gosto desse negócio, eu sinto prazer nisso. Eu participei da live do pastor Ronaldo, ele falando, né? Foi chamado atravessando a rua, uma EBF, vem cá. E ele se sentiu motivado por aquilo. Então, quando o chamado é do Senhor, você sente aquele impacto na sua vida de querer fazer aquilo. E aí Jesus chama Pedro e fala, você vai ser pescador de homens. Gente, Deus não dá nada pra gente que a gente não tem um mínimo de habilidade. Quando Jesus falou para Pedro que ia fazer dele pescador de homens, é porque Pedro ia entender o que isso ia significar. Ele entendia muito do processo de peixe. Então, eu penso que na cabeça de Pedro ali, muitas coisas devem ter passado pela mente dele no sentido de, poxa, como é que eu tenho que pegar o peixe, preparar o peixe, deixar o peixe limpo para ele não apodrecer. Todo o processo que envolvia aquilo ali, de pesca, de conservação, deve ter feito assim, um feedback rápido na cabeça de Pedro para ele pensar assim, caramba, e agora é com gente, eu vou fazer esse processo com gente. Então, a gente acaba entendendo que Deus não chama a gente para nada absurdo, nada que a gente não tenha um mínimo de habilidade para desenvolver. E aí, quando Pedro volta para a praia com um barco cheio de peixe, o que Jesus fala para eles? Deixa tudo e me segue. Aí é outra coisa linda da gente ver do nosso Senhor. Porque ele não fala simplesmente, vai dar teu jeito. Não, vem, me segue, vem comigo, anda junto comigo, aprende comigo, né? Tenha relacionamento comigo. Então, o professor, todos nós acredito que quando a gente assume essa responsabilidade, são vidas, são almas. O professor cristão, ele lida com a eternidade. E essa responsabilidade é muito grande. Mas quando Jesus chama, ele fala também, olha, eu estou junto, tá? Eu vou te conduzir, eu vou te apontar os caminhos, eu vou te dar o discernimento. E aí isso dá uma tranquilidade para a gente, de saber que realmente a gente não tem habilidade nenhuma. Pedro não tinha habilidade para homens, né? Na verdade, era um casca grossa. Bichinho difícil de lidar. Mas com Jesus do lado, ele se tornou hábil. A gente depois, quando vai ver em Atos, a ousadia de Pedro falando, a gente vê que o processo valeu a pena. Renata, você falou a questão de seguir o mestre. E a sensação que nós temos é exatamente essa. Por mais aptidão que você possa ter para alguma questão voltada a poder ministrar uma aula, ou até o conhecimento bíblico, nada disso é suficiente se você não seguir o mestre. E aí outra analogia que a gente pode fazer em relação a isso é que quando há obediência em relação a buscar mais uma vez, né, para, vamos dizer, esperar do poder de Deus algo sobrenatural em relação à pesca, já tendo buscado isso anteriormente, quando você se permite a fazer novamente,
você, de alguma forma, se coloca na dependência de Deus. E todo professor, ele necessita dessa dependência para que Jesus possa, de alguma forma, conduzir. Senão, a gente tirou essas lições aqui nas próprias lives. A gente pode estar com o conteúdo todo preparado. O pastor Ronaldo estava falando sobre isso, está preparando a lição para hoje. Eu falei para ele, a gente sabe quando a gente começa a estudar a lição, quando a gente não dá. Eu fico a semana inteira, né, ajustando, lendo, aprendendo, meditando, mas quando chega na véspera, me dá um negócio interno, e aí eu falo assim, Senhor, eu dependo de ti, eu dependo de ti. Esse fato em que o professor ele passa a depender de Deus, entender isso, ele de alguma forma já passou por uma transformação e um entendimento bem claro, porque não são poucas das vezes que a gente vê professores adentrando. Você pode ter essa experiência aí, ou qualquer departamento que envolve os professores, você vai ver que talvez quando ele entra ali, ele tem aquela, bom, agora eu já me preparei, eu fiz um curso, pô, então agora eu vou decolar. E aí depois ele vê que não é nada disso. Verdade. Eu fico muito triste quando eu, às vezes, recebo assim, uma pessoa que se voluntaria para o departamento infantil e ela já chega cheia de títulos, sabe? Ah, porque eu me formei nisso, eu fiz curso daquilo, fiz mais aquilo outro. E a pessoa só fala dos cursos que ela fez, da formação que ela tem. E aí eu sempre pergunto, mas e o relacionamento seu com Deus? Como é que vai? Né? A pessoa às vezes até fica meio assustada assim, porque realmente, gente, eu penso que no mundo, no meio secular, você ter um monte de habilitação, falar muito bem, ser muito hábil naquilo que você domina, né? E cativar a plateia, isso é ótimo, isso é bom, ajuda na tua aula, mas a dependência de Deus é tudo. Porque eu já vivi muito isso. Por exemplo, de ir dar aula, conhecendo muito isso. Engraçado, aconteceu uma vez comigo numa aula da Beriana. Eu estudei muito para dar aula e não dei uma aula ruim. Mas quando eu acabei, o pastor Ronaldo perguntou, Renato, o que aconteceu? O que houve? Aí meu marido, ué, o que houve? Você estava travado? O que houve? Não sei. Assim, tão dependente tão certa do conhecimento, mas travado, sabe? Quando o negócio não flui. Porque eu estava tão preocupada com tudo dar certo, com tudo funcionar. E aí eu vim para casa e falei, Senhor, e a aula era justamente sobre graça. E aí eu vim para casa e falei, Jesus, tem misericórdia de mim, me dá graça, porque assim, não adianta, e é bom a gente viver essas experiências. Não adianta. Claro que eu orei, eu jejuei, eu fiz tudo que a gente faz, porque a gente fica muito preocupado. Mas, assim, eu estava muito tensa no controle da situação. E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu tenho conhecimento, eu estudei, mas se não for a tua graça, aí eu fui entender o sentido da lição. Senhor, se não for a tua graça, não adianta. É por isso que Jesus crescia também em graça, em conhecimento, em estatura. Se não for a tua graça é que atrai, a tua graça é que move os corações, derrama da tua graça. E aí, claro, graças a Deus, na dependência dele, a aula fluiu no domingo. Mas isso passa com a gente, essa coisa de não adianta você ter todo... Às vezes, Vaninho, tem até o conhecimento bíblico muito grande, né? Tem uma profundidade bíblica muito grande, mas é um conhecimento que às vezes não passa ali pelo fluir do Espírito Santo na hora de ministrar o outro, porque só Deus sabe o que vai no coração do outro. Só Ele sabe o que a palavra que precisa sair para tocar no coração e na mente do outro. Eu não tenho esse conhecimento. Então, é o Espírito Santo que convence. Então, se eu não estou ligada com o Espírito Santo de Deus, se eu não estou ali conversando com Ele, e Ele está me dirigindo, me orientando, realmente não vai haver essa conexão do Espírito de Deus, né, no coração da pessoa. Então, eu penso que isso é muito importante. Ter conhecimento é maravilhoso, o conhecimento da Bíblia é fundamental, tem que ter, mas uma coisa não está desassociada da outra. Tem que ter comunhão com Deus
e clareza no espírito para você ser guiado por ele e não fazer com que ele seja guiado por você. Porque o espírito está sujeito à carne, mas eu prefiro que o Espírito Santo me conduza e não eu tenha que dizer para ele até onde ele vai, né? Muito melhor quando é ele que toma a liderança. É verdade. Eu tenho uma experiência muito legal com essa questão. Ainda mais depois que a Jane passou a servir aí também no departamento infantil, geralmente ela não tem possibilidade de ir comigo quando eu vou nas filiais, né? Domingo agora ela até vai comigo, mas ultimamente ela não estava conseguindo adequar. E aí, às vezes que eu ia, e chegava em casa depois, que ela voltava da sede e tal, e me perguntava, pô, e como é que foi a aula? Aí eu falava sempre assim, não sei, assim, acho que não foi legal não, ainda preciso melhorar um pouco mais as minhas conexões entre um tópico e outro. Aí às vezes eu chegava e falava, não, minha introdução foi muito longa, aí depois, no final não consegui concluir direito. Aí chegou um dia, Deus me falou o seguinte, meu filho, quem disse que o parâmetro de saber se a aula foi boa ou não foi boa é essa tua análise performática que você está tendo aí? E aí Deus começou a me dar experiências de feedbacks assim, de pessoas. E aí eu comecei a ver que, às vezes, a minha análise crítica e tão formal, pragmática de algumas coisas que eu faço na aula é puramente uma coisa que eu criei de performance que não existe. E aí eu comecei a ter, às vezes, alguns testemunhos, né? Na igreja do meu irmão, eu inseri o trabalho de escola bíblica lá e eu tive umas experiências assim de começar alunos do zero, assim, do saber nada de Bíblia e dar uma continuidade no trabalho. E eu fui tendo umas experiências assim muito magníficas. Eu falei, bom, então a ideia aqui é o seguinte, a minha função é aprender, estudar, sentar para ouvir, esmerar em relação a isso e chegar na hora, me consagrar e fazer. O resultado eu não controlo. O meu controle aqui é em lançar a semente. Eu não posso controlar o resultado dessa semente, porque depende do terreno que eu estou lançando. Verdade. Isso. É impressionante, porque a aula às vezes pode ser ruim para a gente e para os alunos foram algo assim tão específico para cada um que você fala, pô, como é que foi possível isso? Então, a ideia da dependência é o que a gente precisa ter sempre, porque o resultado espiritual ele vai vir por essa dependência de nós entendermos que somos apenas um canal, né, que precisa conduzir o aluno à recepção da mensagem de Deus. Então, dentro dessa nossa fala aqui, Renata, seria possível trazer um pouco dessas características desses dois animais, referências aí da sua fala, para poder a gente começar a entender como que o professor, partilhando ali do convívio com o aluno, ele pode estar inserido nisso? Então, a gente tem que entender características de peixe e da ovelha, né? O peixe, quando a gente vai analisar bem a característica do peixe, a primeira coisa que a gente entende sobre ele é que não há governo. Abacuque fala sobre isso, né? Como peixes que não têm governo, está falando de alguns homens, né? Alguns homens são como peixes que não têm governo. E o peixe realmente, eu já tive aquário várias vezes em casa com as crianças, e é o tipo de animal de estimação que eu costumo brincar que perde o interesse rápido, né? Um grande aquário, você até se vislumbra com ele ali um tempo, olhando, né? Te dá a sensação de prazer, mas você não interage com o peixe. Você não chama e ele vem, você não acaricia, ele não pula no teu colo, não tem interação. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender dessa característica é que quando Jesus fala para Pedro que eu vou te fazer pescador de homens, olha, você vai lidar com gente que vai ser difícil de lidar, porque você vai conduzir de uma certa maneira e essas pessoas não vão ouvir, sequer vão fazer o que você fala, porque é uma característica de peixe. Então, eu costumo brincar, você começa a analisar a atitude do seu aluno, do seu liderado, né? Aquela pessoa que você sempre conduz ela numa direção, você sempre aponta e a pessoa nunca faz aquilo que você está apontando ela a fazer. Pode parar para pensar aí e avaliar outras questões, porque é um peixe, você está lidando com um peixe. Outra característica de peixe é que ele é muito hábil em se adequar à temperatura ambiente, né?
Então, aquela pessoa que no momento está fervorosa dentro da igreja, você tem a ideia de um trabalho novo, ela está engajada contigo, ela te bota até o maior fogo, maior animação. Daqui a pouco ela sai dali, já junta com outra galera, já tem outro interesse. E quando você vê, procura a pessoa, cadê? Ah, já está lá com outra galera. E aí a gente, infelizmente, tem visto, as mídias sociais têm proporcionado isso. As pessoas com as atitudes nada pautadas na palavra de Deus, com uma fala, com uma postura que não tem nada de base bíblica para aquilo, muito pelo contrário, né? Como um exemplo de cristão, a pessoa está totalmente na contramão e você fica assustado, porque você fica, caramba, mas aquela pessoa estava comigo aqui a semana passada, cheia de planos, cheia de ideia, e agora essa pessoa postou um negócio desse. Que loucura é essa? Porque essa pessoa tem característica de peixe. Ela é muito hábil nessa capacidade de se adequar ao ambiente, né? Ela se mescla ali, quente na igreja, mas bem frio se ela tiver que ficar num ambiente frio. E aí a gente começa a analisar característica de peixe. Você não obedece ordem, né? Não estou falando aqui nem de seguir um líder, mas de obedecer uma ordem. Você não fala para o peixe, vem aqui, ele vem. Um cachorro que você ensina o comando, ele pode até não querer, mas se você der a ordem, ele vem. Por quê? O peixe ele não tem essa característica, vem e fica aqui. Ele não tem isso com ele. Então, ele é livre para fazer o que ele quiser. E eu acho que, para mim, assim, o que é mais latente é que o peixe, a gente brinca, que ele morre pela boca, né? Ele come tudo, ele não faz distinção, né? E a gente, infelizmente, vê muita gente dentro da igreja que aceita qualquer palavra, que come um monte de besteira, né? Não se alimenta da palavra de Deus, porque ele não vai se dar o trabalho de procurar comida, é o que vem até ele, e acaba comendo um monte de bobagem, e às vezes morrendo pela boca, porque não é seletivo naquilo que come, né? Engole tudo. E aí engole ideologias, engole heresias, engole uma série de questões que não tem nada de palavra de Deus. E aí você começa a perceber, bom, esse aí é um crente peixe. Ele precisa passar pelo processo de transformação, né? Jesus é pastor de ovelha, não é pastor de peixe. E aí, o que eu faço para transformar essa pessoa em ovelha? E aí, essa é a questão. A gente pensa que peixe é só o novo crente, mas tem uns crentes aí que é nesse estilo, né? Meu Deus, isso que eu falei. Eu falei isso uma vez para um pastor... Ai, meu Deus, o marido da diva... Sandro. Não, pastor Sandro não. Marido da diva, é? Não sei, Sandro é... Carangola, e aí eu tava... deu um bug aqui nos meus neurônios. Tic-teco falharam, deram curto. Aí eu tava conversando com ele sobre isso. Ele, Renata, pelo amor de Deus, eu tô com um monte de peixe na minha igreja. Ai, Jesus, por isso que o negócio não anda. Eu tô com líder de departamento peixe, eu tô com peixe para tudo quanto é lado. Ou quando você não olha para si mesmo e descobre que tem umas características do peixe. Ih, caramba, eu mesmo sou peixe. É o pastor Sandro mesmo, Silvânia. Alguém falou, é pastor Sandro mesmo. O marido da diva. É que tá bugado o tic-teco aqui. Meu marido tá falando, eu disse. Então, Renata, aí, bom, essas características estão todas aí bem evidentes para a gente, difícil de conviver, de lidar com essa situação. E aí o professor entra nessa história. E aí ele tem que transformar na ovelha. Não sei se você quer falar algumas questões acerca do que esse pastor, professor, ele pode fazer nessa condução e depois falar as características ou falar as características da ovelha e como que chegou nesse processo. Aí você vê como que você quer abordar. Eu prefiro falar, eu até trouxe aqui que eu tenho meu peixe, né? Ele é grande para a tela. Mas eu prefiro falar do processo desse peixe, né? A gente entende bem claramente que o mar é o mundo e o peixe realmente são as pessoas que estão ali sendo retiradas do mundo.
E aí vem um processo difícil para o professor que Pedro entendia. Por isso Jesus chamou ele. Primeiro processo de matar esse peixe. Não vai adiantar ficar com esse peixe vivo dentro da igreja, assim, se ele não passar pelo processo. Porque se ele está ali apenas, ele está lá, mas ele vai transitando entre a igreja e o mundo o tempo todo. Primeira coisa que a gente precisa entender é que esse peixe precisa morrer. Né? Era assim a pesca. O peixe ele não fica e conserva ali. Você não bota um aquário dentro da igreja para o peixe ficar lá. Ele tem que morrer. E esse processo de morte do peixe passa muito pela mão do professor. Quando a gente entende que é na sala de aula, é o professor que ele lida com essas pessoas, né? Não é o pastor que dirige a igreja normalmente. Normalmente é o professor que está ali mais junto dessa pessoa. Então, como é que se dá esse processo? Primeiro, fazendo a pessoa ter esse entendimento de que esses impulsos que ele tem de peixe, de coisas para o mundo, precisam morrer. Que é um processo, sim, não é fácil. O peixe, quando ele é retirado do mar, ele sente falta daquele ambiente. Ele morre com falta daquele ambiente. Só que a gente não quer uma morte deliberada e acabou nisso. A gente quer um processo de transformação. Então, mortificar as coisas da carne, as coisas de peixe, as coisas do mundo. E o professor ele é essencial para ajudar o aluno nesse processo. Né? Eu imagino alunos com vícios, com dificuldades, que sofreram abusos. No departamento infantil, a gente não tem problema de alunos com vício, mas a gente tem crianças que passaram por abusos sexuais, abusos emocionais, crianças com dificuldades terríveis familiares. E aí você tem que estar junto para ajudar essa pessoa a se libertar desse ambiente nocivo dela e ela começar a pensar com uma mente diferenciada. Às vezes é uma mente depressiva, pessimista, triste, né? Que às vezes até tem uma birra com Deus, porque, por exemplo, uma pessoa que foi abusada pelo pai, pelo padrasto, ela tem uma dificuldade de relacionamento com Deus como pai. E você é o condutor dessa pessoa a passar por esse processo. A outra coisa que a gente tem que entender, e que eu penso que é fundamental, é você se disponibilizar a limpar esse peixe. E aí, Vaninho, o negócio é duro. Porque a sujeira do peixe fica impregnada na gente. O mau cheiro do peixe fica impregnado na gente. E a gente não quer. A gente vive num mundo que é meio que assim, já tem muito problema. Não quero mais lidar com o problema dos outros, já tenho meus problemas para lidar. Só que o peixe ele precisa passar por esse processo de limpeza. Então, você tem que tirar as escamas, você tem que arrancar as vísceras, dar mosca. E eu costumo dizer, quantas vezes eu venho de casa fedendo a peixe? Porque as moscas vêm me acompanhando, pensamentos ruins, tristeza, frustração. Quantas vezes eu volto para casa arrasada com uma situação que eu vivi por causa de uma vivência de uma criança, de uma família. E você vem suja de peixe. E muita gente não quer mais isso, Vaninho, porque dá trabalho isso. Então, eu penso que quando Jesus falou para Pedro isso, você vai ser pescador de homens, olha, você vai entender o processo. Você sabe que não é só pegar o peixe. Você tem que preparar esse peixe. Ele tem que estar apto para ser consumido. No caso aqui, tem que estar apto para ser consumido pelo Espírito Santo, pelo fogo do Espírito de Deus. E aí, ele tem que estar limpo. E você se suja de escama, e você fede das vísceras, e você fura, às vezes, o dedo nos espinhos, que tem espinho, e pouca gente quer fazer isso. Então, acho que assim, a maior disposição do professor deve ser justamente nesse desejo de processar o peixe, de fazer entender a sua condição e de ajudá-lo nesse processo de limpeza. Porque, senão, eu tenho visto, infelizmente, muitos professores que preferem simplesmente devolver o peixe ao mar. Né? Dá muito trabalho esse negócio. Então, devolve para o mar, só que às vezes o peixe já está morto. E aí você joga ele de volta no mar, ele só vai servir de comida para outro peixe, porque ele não vai ter mais utilidade, nem ele consegue mais se encontrar no ambiente que ele estava. E aí a morte espiritual é algo muito mais intenso e profundo de uma pessoa que começou um processo e não finalizou ele. E aí a gente tem que ajudar
a ter... Romanos 12 vai falar de renovação da mente. Transformai-vos pela renovação da mente. Eu penso que a transformação é essa. Você sair de peixe para ovelha. Porque ovelha, ela segue um pastor. Ovelha aceita comando. Ovelha come aquilo que lhe é oferecido. Ovelha precisa de água fresca, água corrente. Ovelha tem que ser cuidada. Ovelha, se ela virar de barriga para cima e não tiver um pastor lá para desvirar ela não consegue desvirar. Então, ela tem que se colocar à disposição para ser cuidada. E aí vem um outro processo do professor. Disposição para cuidar também da ovelha. Porque se não é fácil fazer o processo de limpeza do peixe, eu costumo brincar que a ovelha só é bonitinha no desenho do maternal, quando eles colam o algodãozinho lá. Porque na vida real, ovelha é um bicho difícil. Eu louvo a Deus pelos meus pastores. Porque eu sou ovelha e eu sei que eu dou trabalho. E você tem que ter disposição de cuidar da ovelha, porque a ovelha fede, a ovelha é birrenta, a ovelha tem que tosquiar, a ovelha tem que fazer tanta coisa com a ovelha, ela é trabalhosa. É verdade. Hoje, por sinal, a Jane foi lá na igreja, acabou de chegar aqui, né? Ela foi gravar lá a aula. Estava gravando, é. A Maitê já botou roupa de ovelha aqui em casa, pegou uma porção de material aqui, já botou avental do departamento. Acho que ela quer participar do crente docente. Vai ser professora já. Aí a ovelha dá trabalho, que ela botou a roupa de ovelha, mas aí começou a sentir calor, e o tempo hoje está até aqui. Aí eu tive que tirar a roupa de ovelha dela, aí eu falei, ó, guarda isso, senão quando tua mãe chegar, vai reclamar que tu deixou largado aí essa roupa de ovelha. Mas, Renata, se não tosquiar a ovelha no tempo certo, mata a bichinha de calor mesmo. E se tosquiar no tempo errado também, e for frio, mata de frio. Dá trabalho. Ser professor tem que ter disposição. Então, o professor aí, Renata, ele tanto faz parte dessa transformação do peixe em ovelha, quanto da manutenção da vida da ovelha. Isso. A gente falou aqui algumas vezes na live de ontem sobre o professor, ele tem uma responsabilidade muito grande em relação à visão da igreja, a fortalecer a autoridade do pastor, e você falou algo interessante. O professor está dentro da sala de aula ali numa proximidade muito grande com o aluno. E não dá para ele se esquivar dessa responsabilidade, senão ele vai se tornar um palestrante, alguém distante do seu ouvinte, alguém distante do seu aluno. Então, não dá para ele manter uma distância, apenas ali emitir palavras, dar uma lição, sem que ele consiga ter essa percepção. E isso é natural, a ovelha ela vai precisar, seja ela em início ali da sua transformação, ou seja no futuro, ela vai sempre precisar se permitir, né, vamos dizer assim, a esse processo de mudança contínua. E o professor também ele está inserido nesse contexto, enquanto ovelha, enquanto alguém também que depende de Jesus, conforme a gente falou aqui. Eu não sei, Renato, se você teria mais assim alguma coisa. Eu gostaria que você deixasse um recado para os professores que estão nos assistindo, para os professores que participaram dessa semana do Crente Docente, ou dos que ainda vão assistir essa live depois lá no YouTube, uma mensagem acerca dessa... algum perfil de Instagram colocou isso, sobre educação cristã. Dar aula é um privilégio ou uma responsabilidade? E, na verdade, é as duas coisas. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem nesse sentido, sobre esse privilégio que nós temos, mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade. Eu penso que a gente vive num mundo muito imediatista, em que as pessoas querem resolver os seus problemas de maneira rápida e fácil, né? E para um professor cristão, eu penso que isso não cabe. Porque justamente a questão do pastoreio passa por esse compromisso de responsabilidade, né? Quem me conhece sabe que eu sou uma forte defensora de acabar com escala de professor, né? Eu entendo que aquele que se compromete, ele tem que realmente estar ali dando a sua vida. Jesus deu a sua vida e ele fala, eu sou o bom pastor e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Será que a gente está com a disposição de, como parte desse processo, dar a vida pelas ovelhas?
né? Da gente se comprometer a esse nível, porque é aquilo que você falou, você chegar na igreja e trazer uma palavra e você se torna realmente o locutor da Bíblia ali. Mas qual o compromisso? Não que a palavra não vai voltar vazia, ela não vai voltar vazia, ela vai alcançar o terreno certo para ela crescer. Mas se a gente se coloca na disposição de professor, aí nós temos que entender, a palavra já diz, de quem professa algo, né? De quem acredita em algo. E o professor cristão, ele professa a fé em Deus, ele professa a Bíblia. E quando eu entendo o princípio da Bíblia, eu entendo um princípio de discipulado. Eu faço discípulo. Jesus mandou a gente no ID de fazer discípulo. Então, é muito bacana você pensar nessa coisa do professor que aparece lá uma vez por mês, que dá a sua aula muito bem dada e tchau, e acabou. E o processo do discipulado? E o caminho que você vai fazer com aquele aluno, né? E o envolvimento que você vai ter com aquela ovelha, os carrapichos que ela tem, a tosquia que você tem que fazer da lã que está espessa demais, porque uma ovelha com lã demais, se ela for para a beira de uma água mais forte, ela pode morrer afogada, ser levada pelo rio. Compromisso que você tem de dar alimento fresco para essa ovelha, porque se você der comida saturada, der capim, né, der palha em vez de mato fresco, essa ovelha vai ficar desnutrida. E a água fresca para essa ovelha? A água fresca vem do trono de Deus. Você tem que estar ligado no trono para você poder oferecer, senão você não tem para dar. Então, esse é o compromisso do professor. Então, a palavra que eu quero deixar aqui é essa, né, de entendimento. Você, quando se coloca... Olha, gente, o texto é lindo que diz... muitos são chamados, poucos escolhidos. Os poucos escolhidos porque Jesus chama a todos. Mas a decisão de continuar fazendo aquilo para o qual eu fui chamado é minha. Jesus não bota ninguém contra a parede e obriga a fazer. No momento em que eu me vejo como professor, como um educador cristão, eu tenho um compromisso, sim, de ir com esse aluno até que ele esteja pronto, até que ele tenha passado pelo processo de transformação, até que ele tenha deixado a mente de peixe, a característica de peixe, ter se tornado uma ovelha, e uma ovelha que conhece a voz do seu mestre Jesus, que ela já sabe discernir a voz do mestre Jesus, ela não se engana por outra voz. Quando eu formo um aluno com essa capacidade, eu sei que o meu trabalho foi feito. Então, é isso que eu quero deixar para os professores, né? Primeiro, parabéns a todos aqueles envolvidos nessa obra, porque é um trabalho voluntário e que todo o nosso salário a gente tem a recompensa da parte do Pai e a gente muitas vezes nem vê recompensa aqui na Terra. Mas com certeza o Senhor recompensa, porque Ele diz que não há trabalho vão nele. Mas é um trabalho que é visando a eternidade, não é um trabalho visando o agora, mas visando a eternidade. E eu costumo dizer, vale a pena. Não é fácil, não. Muita gente, botar a camisa da EBD, ser professor de EBD. Não, vai muito além disso. Vai de um compromisso realmente com aquelas vidas que você decidiu pastorear. E vale a pena isso, porque é muito gratificante quando a gente vê uma ovelha amadurecer, crescer, dar cria, né? E passar por um outro processo. Ela é ovelha, mas ela também pastoreia. Isso é mais lindo ainda. Então, a palavra de Deus é maravilhosa, que é de transformação em transformação que a gente vai. Maravilha. Renata, eu não sei como agradecer a sua participação aqui. Eu sabia que seria bênção e talvez foi a live certa para o encerramento da Semana do Crente. Deus vai linkando as coisas, porque eu fui marcando e aí Deus organiza, porque a palavra de ontem ela é complementada hoje com tudo que você falou aqui. E eu tenho certeza absoluta que aqueles que participaram certamente trouxeram uma conscientização ainda maior acerca da responsabilidade, apesar do privilégio, a responsabilidade que tem de poder desenvolver esse ofício confiado por Deus. Tiago 3:1 diz, não quereis muitos de vós serem mestres, porque sobre vós maior juízo. Então, a responsabilidade é grande. Existe, de fato, uma carga de responsabilidade aí que nos coloca vulneráveis em algum sentido, mas vulneráveis diante da justiça de Deus, do prumo que Deus coloca para ver o nosso equilíbrio. Renata, mais uma vez eu quero aqui te agradecer. Você pode dar o seu recadinho final aí
sei se você quer mencionar, tipo, tem muitas professoras aqui, eu sempre termino com o convidado e mando aqui um alô para as pessoas aqui. Se você quiser dar um recadinho, mandar um alô específico para algumas professoras que estão aí, você fica à vontade. Eu não vou dar específico, não, porque eu posso ficar em Dá mais problema. lençóis. Mas obrigado, povo aí que anda junto, que caminha junto. As pessoas sabem que eu estou falando, que está sempre juntinho, botando para cima, incentivando, e companheiros de jornada nesse trabalho que a gente faz na obra do Senhor. É um privilégio realmente servir a Deus, mas um privilégio maior servir a Deus com pessoas tão maravilhosas, viu? O privilégio está contigo, Maninho. É uma honra caminhar do teu lado. Pô, maravilha, a honra é toda minha, Renata. Deus abençoe. Um beijão Obrigada. aí na família. Mag também é um cara bom na aula. Eu vou marcar um negócio depois com o Mag aí, porque ele tem assistido as aulas dele no CDM, no trainee também ele foi convidado para ministrar. Ele tem um estilo legal de ministração. No jeitão dele. Isso aí. Bota ele para falar. Ele fala pouco, mas fala bem. Mas, Renata, Deus abençoe. Eu vou ficar aqui com o pessoal mais um pouco. E até a próxima, querendo Deus, Renata. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Deus abençoe. Obrigada pela oportunidade. Valeu. Gente, maravilha de live, hein? Meu Deus do céu. Eu tenho certeza absoluta que Deus falou com você. Deus falou comigo aqui muito acerca do privilégio que eu tenho, mas principalmente da responsabilidade. A responsabilidade que temos de sermos claros, cristalinos naquilo que transmitimos, naquilo que vivemos e naquilo que nos empenhamos a fazer para a obra de Deus, principalmente nessa área do ensino. Saiba você que é professor, você que ministra a palavra de Deus, você é um privilegiado, mas a responsabilidade que paira diante da tua vida é gigantesca, porque você é alguém que está conduzindo pessoas a algo que transcende essa vida aqui, transcende esse mundo natural e leva pessoas à eternidade. Que Deus possa abençoar a sua vida. Renata, muito obrigado pela tua participação aqui. Eu vou agora mandar alguns alôs, obviamente, ainda tem um tempinho aqui. Pode ser que eu fale em falar o nome de todo mundo que esteve com a gente aqui. Mas eu vi por aqui a professora Graça Lopes, esteve com a gente, a professora Renata Souto está aqui com a gente, Silvânia, um abraço aí para o pessoal da DEVEC lá do Stelle. Silvânia, seja bem-vinda aqui conosco. A Tata Morales, que provavelmente esteve em todas as lives. A Ju também está aqui com a gente, também participou aqui da nossa live hoje. Outras pessoas também estão com a gente, o professor Anderson Torres, aqui também que está começando aí nesse processo de ser um professor e tem também aprendido e já está se habilitando para ensinar. Quem mais aqui? Pastor Marcelo Coimbra, também aqui conosco. Eu falei que é uma marca do Crente Docente, é que ele fala em uma live, mas ele participa de outras lives, porque o Crente Docente ele está sempre buscando aprender, trocar experiências. Renata Souto aí, mandando as suas palminhas. Maravilha, gente. Eu quero louvar a Deus por essa semana do Crente Docente. Nós estamos encerrando aqui a nossa série de lives, mas o trabalho do Crente Docente continua com a tua ajuda, continua ali quando você curte uma foto, quando você compartilha um vídeo, quando você divulga isso para outras pessoas. Ele vai ganhando corpo, vai ganhando musculatura para poder crescer. E o nosso interesse nada mais é do que levar a palavra de Deus para a vida de muitas pessoas e também para poder edificar a vida dos professores. Então, você que ministra a palavra é um crente docente. E você que entendeu o cumprir do ID, você também é um crente docente. Então, um forte abraço para você. Até a próxima semana do Crente Docente, que provavelmente faremos no ano que vem, querendo Deus. E até outros eventos que Deus colocar aqui em nossos corações e que for a possibilidade. Professora Sueli, um forte abraço. Rosivane, forte abraço. Muita gente aí, graças a Deus, passando pela live. O canal vai crescendo, as pessoas vão aparecendo. Você que ainda não seguiu o Crente Docente, aproveita, você já está aqui no Instagram, é só você seguir, ficar por dentro, curtir lá no Facebook e se inscrever no nosso canal lá no YouTube, youtube.com/Crente Docente. Meus amados irmãos, que Deus abençoe sua vida, que Deus possa
trazer um tempo extraordinário para a tua vida dentro da sala de aula, com autoridade, com intrepidez, mas sempre recebendo de Jesus o direcionamento. Que o Espírito Santo, o Divino Educador, possa ser o condutor das tuas ministrações, das tuas aulas. É assim que eu peço a Deus, em nome de Jesus. Amém. E até a próxima.